Bom dia, muito bom dia. Que o louvor, que a graça e a misericórdia do Senhor permaneça com você hoje e por toda a sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade de fé e aqui dando continuidade à nossa jornada de 30 dias para salvar o seu casamento com suor, lágrima, mas muito desfrute. É isso mesmo, desfrutar das maravilhas de Deus. Então, nessa manhã maravilhosa, espero que você abra o seu coração para compreender aquilo que o Senhor quer para você hoje. E assim, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso mesmo, estou muito feliz e eu oro para que o Senhor encha a tua boca com um riso, teus lábios com júbilos, para que você possa proclamar as maravilhas de Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E hoje vamos identificar 5 pecados que podem destruir o sucesso no casamento. Ao identificarmos esse pecado, vamos trazer algumas respostas bíblicas para que possamos blindar a nossa vida diante dessas ameaças. Que Deus te abençoe e segue comigo. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 em diante. Vamos ler o relato da queda de Adão e Eva e ali tirar 5 pecados presentes que fizeram com que aquele casamento não fosse, no primeiro momento, sofresse com o pecado e com toda a consequência do pecado. Então, convido você a abrir sua Bíblia ou acessar em Gênesis capítulo 3, do verso 1 em diante. Observe a leitura do texto sagrado. Diz assim: bem, eu vou, antes da leitura, se você tiver como acessar a sua Bíblia, use a nova versão transformadora, NVT, no seu aplicativo, para que você possa acompanhar. Escolhi essa versão, pois ela traz alguns detalhes, principalmente do momento da tentação de Eva, onde estava Adão, para que a gente possa entender um pouco de tudo isso e compartilhar responsabilidade. Isso. Colocou? Nova versão transformadora. Agora vamos para a leitura. Nova versão transformadora. E diz assim, no capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, disse Deus. Não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus, caminhando pelo jardim e se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que vocês estavam nu? Que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: Parei o verso 13 e vá até o final, agora no verso 19. Né? Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado,
pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Abaixe sua cabeça, vamos orar, suplicar a Deus iluminação para esse momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, abre o nosso entendimento, ó Senhor. Nos capacita, nos habilita a desfrutar das tuas maravilhas. Por isso, ilumina o nosso discernimento, para que possamos, com fé, receber essa palavra em nosso coração e derramar sobre as nossas mãos, para que tudo que viemos a fazer seja para o louvor da tua glória, porque essas palavras, Senhor, habitem em nosso coração, na nossa alma, e com toda a nossa força possamos te servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, diante do quadro que acabamos de ler, veja que esse é o relato da queda, muito conhecido como relato da queda. É justamente o relato onde demonstra a ida de Satanás ao encontro do casal Adão e Eva para tentá-los. Diante disso, vamos já perceber qual é o primeiro pecado que pode destruir o sucesso do seu casamento. E aqui ele tem tudo a ver com o que eu estou apreciando, o que eu quero para mim, o que eu desejo para mim. Não importa os outros, mas o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero. O nome desse pecado é egoísmo. O ego, o ser do homem, como o centro de todas as coisas. Percebemos isso quando a mulher, já no verso 6, percebe. Veja o que diz o texto. A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou e comeu. Veja, amados irmãos, que o foco do egoísmo é fazer a nossa própria vontade e despertar e suprir os desejos da nossa ambição, da nossa própria carne. É muito normal e Deus colocou sobre nós o desejo da descoberta, está dentro de nós. Mas aqui, esse casal, o pecado já estava à porta, mas cabia a Adão e Eva dominar e rejeitar. Mas em vez de dominar o seu impulso, que é o impulso pela descoberta, ser usado para aquilo que Deus orienta, Eva achou que poderia tomar a decisão e aí ser igual a Deus. Mas veja que o desejo não é só pela sabedoria, mas pelo aquilo que os olhos estavam apresentando, como o desejo pelo sabor, de experimentar, o desejo de se satisfazer fisicamente, possuindo aquele fruto. Muito parecido com o que vemos em 1 João, capítulo 2, verso 15, que diz assim, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que o mundo oferece, amados irmãos. Porque o que o mundo oferece é um desejo intenso por suprir os desejos do físico, da carne, bem como a realização de obras, onde vemos o orgulho. Mas aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Ao mesmo tempo que aquele que ama a Deus, esse e aquilo que ele deseja é por toda a eternidade. Percebe que ao longo de toda a jornada do homem na Terra, há uma luta grande entre o seu desejo agora pecaminoso e orientado pelo diabo, bem como aquilo que o Senhor quer de todos nós. E o primeiro pecado que pode minar o seu casamento é quando você entra dentro do relacionamento e a primeira coisa que você deseja é ser autossuficiente ou o seu próprio desejo. É bem interessante que muitas vezes isso vem de uma maneira mascarada. Quando perguntamos para alguns casais sobre qual é o propósito do casamento, alguns dizem, porque eu quero ser feliz. Veja que o propósito do casamento é sua autorrealização. E percebemos que a autorrealização, o egoísmo, a realização pela realização, ela é pecado e pode minar o seu casamento. Outros mais bem educados e já compreendendo e não querendo mostrar o seu egoísmo, eles dizem, nós estamos casando porque eu quero fazer o outro feliz.
E aí você delega para o outro satisfazer o seu desejo. Veja que, do início ao fim, se entrarmos num relacionamento para querermos ser felizes, ou deixar o outro feliz, o foco está no ego e não em Deus. Veja, amados irmãos, o que devemos fazer? Orientar minha vida ao Senhor. Eu quero amar o Senhor. E quando sabemos que o amamos? Quando guardamos os seus mandamentos. Ao amarmos a Deus acima da nossa esposa ou esposo, eles desfrutam daquilo que é derramado desse relacionamento, primeiro vertical, entre o homem para com Deus, e depois horizontal, entre o homem e o seu cônjuge. Por isso, oro tremendamente para que você tenha um encontro com Deus. Porque se falarmos sobre salvar o casamento, resgatar o casamento, o foco inicial não está nas relações horizontais, mas sim na relação vertical, para que possamos nele reconhecer a nossa morte para vivermos a sua vida. A própria palavra de Deus diz que se segurarmos com todo afinco a nossa própria vida, já perdemos. Mas se entregarmos a nossa vida, já ganhamos essa vida em Cristo, que servirá para toda a eternidade. Por isso, amados irmãos, cuidado da armadilha mortal do egoísmo que pode destruir os relacionamentos. Um exemplo do egoísmo é quando alguém quer fazer seus próprios desejos e não quer nem ser discriminado ou afrontado. Não, é cala a boca aqui, cala a boca ali, eu estou certo, porque isso não está me dando prazer. No início do meu matrimônio, na primeira crise conjugal, com 2 anos, minha esposa disse que não estava se sentindo confortável, né? Tão bem confortável ao meu lado, mas estava se sentindo bem até com amigos. E ela disse, alguma coisa está errada, eu quero me sentir bem sempre ao seu lado. Naquele momento, eu olhei isso como uma ameaça à minha vida, ao meu ego, e a discriminei. E ali, amados irmãos, infelizmente, passamos a primeira noite dormindo em quartos separados. Por quê? Porque ela não quis me honrar, é o que eu achava. Não, porque ela não estava me satisfazendo, porque ela não estava trazendo alegria para a minha vida, mesmo eu dando tudo para ela, pensando eu. Amados irmãos, você pode depositar muito amor no seu cônjuge, mas cuidado, não deposite esse amor na esperança, na ansiedade de receber dele de volta. Eu amo o meu amor independente, eu amo meu esposo independente do seu retorno. Porque o meu amor para com ele já é daquilo que derrama do meu amor para com Deus. E ao me reconectar com Deus, eu deixo de lado o meu eu e vivo o eu do Senhor. Por isso a sua palavra diz, ora, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, naquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, aquele que está em Cristo, daquele que está em Cristo, nova criatura ele é. E é nessa perspectiva, amados irmãos, que Deus tem uma linda história para você. Uma grande jornada. Compreenda, essa jornada ela só pode ser realizada com o caminhar deixando o velho homem e se vestindo do novo homem, onde a sua vocação ela é estabelecida como o primeiro passo, a humildade, reconhecendo que o que há de bom em mim vem do Senhor. Diante disso, passamos aí ao identificar que Eva procurou o seu desejo, né, e por isso a sua vontade, e por isso tomou o fruto. E é bem interessante que quando olhamos esse texto, queremos colocar a consequência da queda sempre na conta só de Eva. Porque em muitas traduções, ou até em desenhos bíblicos, vemos apenas Eva sozinha com o diabo. Mas a linha original, ela mostra, amados irmãos, que Adão estava do lado de Eva todo o tempo. Veja, ele estava ao lado dela. Ou seja, durante toda a tentação que Eva estava ouvindo, ouvindo o diabo falar, o homem estava do lado e não fez nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque no fundo, os desejos da mulher representavam
os dele. Muitas vezes, amados irmãos, desejos tão egoístas que habitam em nosso coração, colocamos na conta do nosso cônjuge. E quando somos ameaçados, eu não queria, mas sabe, o meu amor quis assim. Olha, pastor, até que eu queria ir para a igreja, mas o meu esposo falou tão carinhoso para a gente ficar em casa. Olha, até eu queria me envolver mais, mas assim, eu tenho que viver um pouco para minha família, né? Assim disse a minha esposa. Aí acabamos colocando o desejo do pecado, dizendo que é uma perspectiva do nosso cônjuge. Mas, na verdade, tanto você quanto ela estão se alimentando do fruto e desobedecendo ao Senhor, mas sim buscando os seus próprios interesses. Por isso, deixemos de lado e corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E à medida que eu conheço ao Senhor, não sou mais eu quem vive, mas Ele vive em mim. Após o passo para a execução do próprio pecado, aí há uma enxurrada de consequências. E aí há várias percepções de pecados que minaram aquele primeiro casamento de Adão e Eva. Vimos aqui o egoísmo. E, em segundo lugar, vamos ver o que diz já no texto, verso 10. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. O próprio Deus, agora, ao entardecer, diz o texto que ele vai caminhando pelo jardim, o homem ouve os seus passos e, ao ouvir seus passos, se escondem. Por quê? Porque eles começam a perceber, a sentir medo. E o medo, amados irmãos, ele é paralisante. Porque não queremos nos apresentar nem para Deus, nem para o nosso cônjuge, o que nós realmente somos. Queremos ou fazemos o marketing de bom homem ou de boa moça, de pessoas temperadas, amáveis e românticas, mas no dia a dia no dia a dia do casamento é cansativo manter as máscaras ou elas caem na própria cama. Como eu digo isso? Eu digo que máscaras do noivado, elas não duram por muito tempo no casamento porque a cola ela vai se soltando e quando menos espera, é como se você estivesse dormindo com uma máscara e quando você acorda a máscara está de lado. E o cônjuge olha para você e diz: poxa, será que foi mesmo essa pessoa que eu casei? E você, por medo, rapidamente coloca a máscara e tenta viver isolado, sem reconhecer que é pecador e acaba se distanciando, com medo de ser rejeitado, desapontar o parceiro. E aí, cada vez mais, tendo uma relação mais distante e insatisfatória. O que percebemos que ao longo desses 20 anos de relacionamento conjugal é que na medida que cresce o medo, eu vou deixando para depois o que pode ser resolvido, eu vou me distanciando e quando menos espera, amados irmãos, não somos um casal, mas amigos. Depois, amigos que querem viver longe um do outro, depois somos apenas colegas e, por fim, acabam entrando dentro de um divórcio e dizendo um para o outro, numa boa, segue o teu caminho. Mas, na verdade, homens e mulheres cheios de medo, que não querem abrir os seus corações para que a ação de Deus, bem como ao agir de Deus pelo seu cônjuge, possa ser restaurado, possa ser empregado. Imagine uma pessoa que tem dificuldade de expressar seus sentimentos, porque ao expressar seus sentimentos ela tem medo de ser rejeitada. É bem interessante que na minha caminhada com 20 anos e pouco já de relacionamento com minha esposa, 3 filhos, a gente percebe que o medo de ser rejeitado, ele está ali desde pequeno. Você pergunta para um bebê, você já fez xixi? Você já fez o número 2? E o bebê fala de uma maneira mais rápida. Não, não fiz. E a fralda está cheia. Não, não fiz. Porque muitas vezes ele tem medo de ser levado para o banheiro, de ter medo de perder aquilo que ele já está fazendo, a brincadeira. Infelizmente, amados irmãos, o medo nos paralisa. Nos escondemos de Deus, pensando que nesse esconderijo podemos
fugir da sua presença. Muito pelo contrário. Não pensemos que uma pessoa pode fugir da presença de Deus. Por isso, eu quero pedir para que você deixe de lado o medo. E como fazemos isso? A Bíblia diz que quem ama a Deus deixa ou lança fora o medo. Ou seja, o antídoto aqui para o medo é amar a Deus. Então não fique dizendo assim, olha, o que eu preciso? Senhor, tira o medo, tira o medo, tira o medo, tira o medo. Não! É assim, Senhor, derrama sobre mim o teu amor, que eu conheça mais o Senhor e que eu ame de uma maneira tão profunda que eu não tenha reservas de falar quem eu sou na frente de amigos e do meu cônjuge. Eu seja um livro aberto, reconhecendo que nas minhas fraquezas o Senhor vai operar. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que glória, hein? Que louvor, que libertação reconhecer o amor do Senhor e automaticamente lançar fora o medo. Nessa perspectiva, já não sou mais eu. Nessa perspectiva, eu quero viver para o louvor da glória do Senhor. Nessa perspectiva, eu não quero sentir um medo paralisado e ser rejeitado no presente, ou receber 2 ou 3 semanas de rejeição ou de mal interpretação do meu cônjuge. Não, eu quero ser um livro aberto. Porque o que eu não quero é ser rejeitado à eternidade por Deus. Eu não quero ser rejeitado à eternidade por Deus. E nessa perspectiva, à medida que eu me aproximo dele em resposta, porque foi ele que me amou primeiro, percebemos uma liberdade, porque na presença do Senhor há liberdade. Pois ele nos livrou da escravidão do pecado e hoje somos livres para adorá-lo em sua presença, entrando nela com ousadia através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, amados irmãos, lançando fora o egoísmo, lançando fora o medo, partimos para identificar o outro pecado que pode minar o seu casamento. Está aqui. O homem respondeu: foi a mulher que me destes, e ela ofereceu o fruto, e eu comi. A diferença aqui do egoísmo para o orgulho enquanto o egoísmo ele pensa no ego, em você internamente, é o meu desejo, é o que eu quero, é o que é agradável aos olhos, é o que eu penso ser bom para o paladar, é aquilo que vai me trazer sabedoria, sempre eu. Já o orgulho ele se expressa quando está perto de outras pessoas, dizendo assim, mas sou melhor do que você. O orgulho ele se coloca como uma pessoa melhor do que os outros. Nessa perspectiva, amados irmãos, quando o Adão é confrontado, ele põe a culpa onde? Na mulher. Olha como eu sou superior a ela. Não foi eu, foi ela. E é tão grave que ele, além de colocar a culpa na mulher, põe a culpa em Deus. Olha, foi a mulher e essa mulher foi você que me deu. Você percebe, amados irmãos, que o orgulho, o ápice do orgulho, é mostrar que é maior do que a própria orientação do próprio Deus. Reconhecendo que uma dádiva não foi dádiva. Veja que ousadia. Mas hoje, em nossos dias, muitos homens e mulheres se julgam melhores do que as orientações de Deus. E quando dizem isso, falam, isso que é declarado na Escritura, que é o louvor de Deus, isso que vai resgatar o casamento, eu desconsidero tudo isso. É o que eu acho, porque eu sou superior ao que a Bíblia diz. Que Deus tenha misericórdia de você. Na verdade, se submeta. Deixe de lado o seu orgulho. Porque todo orgulho precede a queda e o Senhor abate os orgulhosos. Ele mostra, já na própria realidade da vida, antes mesmo da eternidade, que eles são como pó, como areia. E eu conheço vários homens orgulhosos que têm o final da sua vida terrível, em leitos de cama, destruídos, abandonados, porque viveram intensamente o orgulho. Imagina, por exemplo, eles não querem, eu não cometi erro algum, eu não vou pedir desculpa ao meu cônjuge, ela que venha pedir desculpa a mim, porque eu sou melhor do que ela.
Aos meus filhos, eles que se aproximem, porque eu sou o pai e eu sou melhor do que todos eles. Olha como eu sou santo. Amados irmãos, é dessa maneira que o orgulho se apresenta. E como eu vou contrapor o orgulho? Conhecendo a própria história de Cristo Jesus, que quando foi enviado ao céu, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou debaixo de um propósito para cumprir uma missão, fazer a vontade do Pai, executar os decretos divinos para salvar o homem. E não há nenhum mal nisso, e não há nenhuma desonra nisso, em se submeter. Na verdade, ele é o nosso maior exemplo. Diante dos decretos de Deus, dos seus estatutos, mandamentos, devemos amar de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, dentro dessa perspectiva, dizendo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Percebe, amados irmãos, que quando falamos de casamento, na verdade, não é o foco no seu cônjuge, não é o foco, o problema não está no seu esposo ou no seu filho. O problema começa a estar em mim, em reconhecer que sou falho e reconhecer que sou falho e sou carente da graça de Deus. E mesmo quando estivermos vivendo dias melhores e felizes dentro do casamento, devemos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A grande perspectiva ao olhar sobre o orgulho é entender que eu não sou nada e Ele é tudo em mim. Que Ele cresça e eu diminua. Dentro dessa perspectiva, amados irmãos, esse drama que estamos vivendo aqui, eu sempre digo para os casais, quando começa a colocar: olha, a culpa é dela, viu? Pastor, a culpa é dele. Na verdade, amados irmãos, eu olho para os dois: você sabia que Adão falou a mesma coisa? A pessoa para assim. Quando você coloca a culpa no outro, isso diz muito mais sobre você do que do outro. Preste bem atenção. Quando você coloca a culpa no outro, isso diz muito sobre você do que do outro. Porque ao nos aproximarmos de uma situação de crise, devemos primeiro compreender a seguinte mensagem: do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, abrace primeiro a repreensão. Abrace primeiro a santificação. Abrace primeiro as atividades de santidade e virtude, a oração, o jejum. Abrace primeiro o louvor, o contentamento. Aí sim, depois disso, você vai olhar para o seu cônjuge com o olhar de Deus. Não se julgando superior, mas dizendo e chamando: olha o que eu encontrei, vem e vede as maravilhas que o Senhor fez. E nessa maneira agora, guiar o seu cônjuge para o louvor da glória de Deus num outro patamar. Amados irmãos, ao passar pelo egoísmo interno, ao falar do medo que eu rejeito, mas eu devo lançar fora porque amo a Deus, ao passarmos pelo egoísmo, mas entender que o Senhor é o cabeça, é o Criador de todas as coisas, e que agindo Ele, quem impedirá, eu me pego agora com as consequências do pecado. E dentro dessas consequências do pecado, o homem passará agora a trabalhar, mas só que no trabalho se fadigar. Algumas pessoas sempre dizem: tá vendo? Se eu queria que não tivesse pecado, porque estaríamos num Éden só sombra e água fresca. Nada disso. O trabalho foi criado por Deus antes mesmo da queda, e você vai ver isso no capítulo 2. O homem foi chamado para governar a terra, para lavrar a terra, mesmo antes do pecado. E ele se encontrava com Deus. Nessa perspectiva, agora, amados irmãos, por causa do pecado, temos que nos esforçar tremendamente e sabendo que mesmo nesse esforço, para um benefício, teremos grandes dores e sofrimentos. Mas entender que isso requer de nós uma resposta positiva. Por isso, o quarto pecado capital dentro do casamento é a preguiça. Isso mesmo, eu não quero conhecer o outro, eu não quero me esforçar tanto, eu não quero sair do meu status quo, eu não quero
fazer cursos, eu não quero parar um tempo para meditar na palavra de Deus, eu não quero orar, eu quero que as coisas se resolvam assim, ó, num passo de mágica, literalmente. Quando o próprio Deus, que decretou sobre nós bênção, dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ele também decretou o caminho para que possamos agarrar essas bênçãos. E esse caminho é em obediência à sua palavra, em esforço. O próprio Novo Testamento, quando diz assim que a salvação ela é conquistada com esforço, não o intuito da escolha, mas ela é evidenciada por esforço. Para os perseverantes é que é dado a coroa da vida. Ou seja, se você crê que habita sobre você o Espírito Santo de Deus, um dos atributos desse agir em você é responder com perseverança em ser igual ao seu Filho, Jesus Cristo. Por isso não há espaço para preguiça. Imagine um esposo dedicado, uma esposa dedicada ao Senhor, que se diz, né, dedicada, mas não quer mudar. Não, eu sou dedicada, mas eu não quero crescer. Não, eu sou dedicada, mas eu acho que a medida de amor está aqui. Não, de maneira alguma, meus irmãos. Nós mudamos. E eu vou dizer para você, você vai mudando. E cada vez mais a sua esposa tem que crescer, o seu cônjuge em maturidade, para te suportar, bem como para te encorajar. Então, corramos e prossigamos, vivamos em novidade de vida. Deus nunca nos chamou para um ponto estático, Ele nos chamou para uma caminhada, uma jornada. Éramos chamados como a seita do caminho. Diante de uma perspectiva de luto, lá em João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos atributos que refletem um dínamo, um fogo ardente em nossos corações, onde não há espaço para a paralisia, nem tampouco o conforto e o entretenimento sem sentido algum. Deus nos chama para acordarmos cedo, colocar os nossos joelhos diante dele e rogar por nós, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, por todos aqueles que amamos e que possamos refletir o seu amor horizontal e que possamos correr e conhecê-lo naquele dia, esse amor vertical de homem para com Deus. Amados, o casamento é desafiador. Essa jornada ela é enorme. Nós devemos entender que Deus nos impulsiona para respondermos com ação e não com preguiça. Por fim, amados irmãos, diante desse quadro, onde esses 4 pecados podem minar o sucesso do seu casamento, como o orgulho, como o medo que te paralisa, como o egoísmo que te faz ser maior, pensar ser maior do que seu cônjuge, que qualquer outro, botando culpa no outro, bem como a preguiça, há um que abarca quase todos eles, que é a ignorância da palavra de Deus. Ao não sabermos o que o Senhor requer de nós, como homem, como mulher, muitas vezes podemos cometer grandes erros ou equívocos. Você sabia que o próprio Senhor ia ao encontro de Adão durante toda a tarde, mesmo antes do pecado? Isso mostra que, mesmo antes do pecado, havia um contato diário do homem para com Deus. Após a queda, amados irmãos, aí é que devemos mais procurar no Senhor, porque agora habita em nós o egoísmo. Há raízes de medo, sementes ocultas de preguiça, né? Ramos, né, de orgulho. E se deixarmos ao nosso bel prazer e não buscarmos o fogo que é Cristo, que queima todas as impurezas, quando olharmos para o nosso casamento, há abrolhos e espinhos que podem nos sufocar a tomada de decisão, bem como o amor. Por isso convido a você a conhecer mais a Deus, para que quando Ele estiver caminhando no teu paraíso, você não se esconda com medo, mas se ajoelhe diante dele, não colocando a culpa no seu cônjuge, mas dizendo, Senhor, contra ti pequei, só contra ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Na medida que você conhece ao seu Deus, você vai perceber que ele tem um caráter redentivo,
que ele não desampara ninguém que chega com ele, perto dele com humildade, que todos aqueles que confessam os seus pecados diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É esse o caráter do teu Deus. Por isso, não se perca com o tempo, deixando de lado o crescer do conhecimento de Deus, de quem ele é, dos seus atributos, do seu caráter, da sua lei, da sua fúria. E diante disso, fazer uma caminhada maravilhosa com Deus. Olhando agora para os seus filhos, não como problemas, mas como desafios que serão superados no Senhor. Olhando para o seu cônjuge como uma terra que você vai colher e desfrutar, como uma porção que o Senhor reservou nesta vida. Como vemos em Eclesiastes. Se alegre, né? Desfrute da mulher, do homem, da tua mocidade, porque essa é a tua porção debaixo de uma vida sem sentido. Pode estar o país mergulhado, né, em crises, mas se o homem estiver seguro na sua família, ele enfrentará os maiores desafios. Agora, se ele dentro de casa estiver vivendo os piores infernos e invernos, dificilmente ele conseguirá um pequeno, ou transportar um pequeno desafio lá fora. Ele vai viver perturbado, porque nenhum sucesso fora de casa, ele é sucesso em detrimento, em deixar de lado a sua própria família. É lá que temos a fonte de contentamento, porque é lá que espalhamos inicialmente esse amor de Deus para com o próximo. É no lar que entendemos mais profundamente no casamento o que é o amor fraternal, o que é o amor eros, que é a união e a conexão emocional entre um homem e uma mulher. É lá que entendemos o amor sacrificial, que é se doar pelo outro, mesmo quando estamos envolvidos em grandes problemas e diversidades. Por isso, amados irmãos, convido a você a colocar diante de Deus agora e confessar os seus pecados. Será que é o egoísmo? Será que você só pensa fazer o que você bem entende no casamento? Será que você tem medo de revelar alguma coisa para o seu cônjuge? Será que você está se sentindo rejeitado? Será que você se acha melhor e coloca a culpa nele? Será que você está muito descansado e não quer se preparar para o casamento, ou bem como não quer mais restaurar o seu casamento? Eu quero dizer para você, se você sente tudo isso, a solução é você deixar um pouco essa ignorância de quem é Deus, a sua voz, seu caráter, sua lei, sua fúria. Para entender dele que ele faz nova todas as coisas, que agindo ele quem impedirá, que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Da mesma maneira como ele restaurou meu casamento e de muitos casais que nos acompanham, eu creio no nome de Jesus que ele vai restaurar o teu casamento, bem como vai blindá-lo, para que você possa ser o exemplo no mundo, para que você possa falar como salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu, tirou os meus pés de um lamaçal e me firmou meus passos sobre uma rocha. E muitos verão o que o Senhor fez e glorificarão o seu nome. Você percebe? Isso não tem a ver entre você e seu cônjuge. Isso tem a ver entre você e Deus. E na medida que você se aproxima dele, conhece dele, mais coisas ele vai fazer. Você pode estar vivendo uma tempestade, mas em momentos assim eu quero dizer uma realidade. Ela vai passar. E o que você deve fazer? Agarrar com muita força e amor o seu próprio Deus e familiares, na confiança e na certeza que essa tempestade vai passar, porque ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe tremendamente, ilumine teus passos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo desafio que o Senhor tem colocado diante de nós, para que possamos perceber o teu agir, o quanto o Senhor é forte. Senhor, te agradecemos porque em meio a um quarto escuro
que possa estar vivendo o nosso casamento. O Senhor é luz, que brilha no meio das trevas. Senhor, suplicamos o teu perdão, que o Senhor arranque dos nossos corações toda a raiz de amargura, de egoísmo, de medo, Pai, toda preguiça, e que possamos ser impulsionados no poder do Espírito Santo para conhecer mais de Ti. Nos dá uma semana, um dia, debaixo da Tua presença. Tudo isso rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estou muito feliz por essa jornada e espero que o Senhor tenha falado tremendamente ao teu coração, como tem falado com o meu. Se assim for, que você possa se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilha com os grupos da igreja, que essa comunidade possa crescer para protegermos o nosso patrimônio, nosso matrimônio, e assim criarmos um exército em defesa do casamento, mas acima de tudo, um exército que teme ao Senhor e sente prazer naquilo que Ele determina e orienta. Um grande abraço a todos e até amanhã. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.